ao Profissão Saúde e o papo de hoje é vacinação para as crianças. A gente vai conversar com o Sami Casseb, que está aqui com a gente. Ele é virologista e ele é professor universitário da FIBRA e também da UFPA e pesquisador do Instituto Evandro Chagas. Sami, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho para as crianças. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho desses números, né? Eu separei aqui os números mais atualizados com relação ao vacinômetro, né, do governo do estado do Pará. A gente tem uma média de população de 5 a 11 anos, né, de crianças aqui no Pará. De 1 milhão, um pouco mais de 1.151.000 crianças, né? Dessas, a gente tem apenas 264.000 vacinadas com a primeira dose, Sami. O que tu interpreta desses números atuais? Bom, os números ainda são muito tímidos, né? Levando em consideração que a vacinação já tem um bom tempo, então a gente acredita, né, que uma vacinação interessante nesse caso para crianças seria muito acima disso, seria mais ou menos umas 3 vezes isso, seria entre 60% e 70% pelo menos para ser considerado aceitável. E isso acaba, na verdade, refletindo em outros problemas. O primeiro deles é o fato de que a gente tem uma população aí, principalmente jovens, né, dessa faixa etária, sem nenhum tipo de defesa, né, de nenhum tipo de profilaxia aí, nesse caso. E também nós temos outro problema, que é o fato da volta às aulas. Então, esse cenário acaba se tornando um cenário meio temeroso, principalmente para quem quer a volta, vamos dizer assim, da nossa maior normalidade. Então, a falta do uso de máscara, a falta de você poder voltar, né, ao estado comum. Então, isso acaba dificultando esse tipo de medida. De comportamento, né? Exatamente. A gente está no novo normal. O novo normal, o que é? Ficar o tempo inteiro de máscara, manter o distanciamento, não pode aglomerar, né? Tem essas questões todas. Mas a gente é ser humano, né? A gente quer estar ali no calor, junto um com o outro. Então, isso acaba dificultando também, porque as crianças, elas têm essa dificuldade de apresentar também os sintomas mais aparentes que a gente consiga dizer, opa, essa criança eu tenho que isolar, né? Sim, e também tem um outro detalhe que crianças ficam resfriadas normalmente, principalmente nessa idade. Então, se torna ainda mais complexo, porque você não vai saber se é um resfriado comum, ou se é um Covid-19, ou se é outra doença qualquer. Então, isso dificulta bastante ainda, até o rastreio, para a gente entender bem como que a doença está se alastrando ainda, se mantendo ainda dentro da população. Então, a vacinação, ela acaba sendo uma forma de bloqueio. Então, mas é importante deixar claro que ainda dá tempo de corrigir, vamos dizer assim, né? Então, a correção você ainda consegue fazer. O que é importante deixar claro, principalmente para os adultos, é que quanto mais tempo você demora para fazer a primeira vacinação ou primeira dose, mais tempo você leva para conseguir dar uma segunda dose. Então, você acaba estendendo o tempo da pandemia, ou o tempo, vamos dizer assim, que a doença acaba circulando dentro da população. Para as crianças o tempo é diferente? É diferenciado? Ele tem que esperar mais tempo? Ou varia por conta do tipo da vacina administrada? A vacina em si, ela não muda muito. O que muda mais é a quantidade, né? Devido às crianças terem uma massa corpórea menor, você tem uma quantidade menor, a mais apropriada, vamos dizer, ao tamanho delas. O tempo, na verdade, vem sendo encurtado, mesmo entre os adultos, né? Então, hoje, mais ou menos, você tem entre 45 e 60 dias, mais ou menos, aí de diferença entre um e outro caso. Então, não chega a ser uma diferença tão grande. A diferença principal entre a vacina das crianças e a vacina dos adultos, ela tem mais a ver mesmo com a quantidade. Isso é com a quantidade de carga de vacina, vamos dizer assim, que você utiliza. Essa é a principal diferença. Agora, a mesma segurança que você tem para os adultos, você tem para as crianças também, da mesma maneira. E, Sami, com relação a esse tempo, né? Falaste em média de 30 a 45 dias. Sim. Se por um acaso acontecer de estender mais um pouco, tem interferência aí no organismo da criança? Não. É uma média, né? Isso é uma média entre 30 e 45 dias.
exatamente para que você dê tempo para o sistema imunológico agir, né? Isso é criar anticorpos suficientes, mas também é importante você ter a tendência de que após a primeira dose você tem um tempo a mais aí. Então, se você passar 60 dias ou um pouco mais disso, não tem problema algum. Vai continuar fazendo efeito da mesma maneira. O que você não pode fazer é tomar hoje e tomar, sei lá, daqui a um ano, por exemplo. Aí sim. Mas não é a Aí maioria dos volta casos. tudo, né? Tem que Sim. repetir de novo. Seria como se fosse a primeira dose novamente, Exatamente. Não é isso? Aí você vai ter que fazer todo o ciclo de imunização novamente. Sami, vocês têm observado, vocês profissionais da área, né? Têm observado algum tipo de diferenciada reação adversa em criança, o que possa estar explicando também esse afastamento? Como é que está com relação a essas reações adversas da vacina nesse público de 5 a 11 anos? Na verdade, a vacina para a Covid, ela tem as mesmas reações, que é praticamente nenhuma, mas são muito poucas as reações, como qualquer outra vacina que você toma desde sempre. Então, o máximo é uma febrícula, febre um pouco mais intensa em alguns casos. Algumas pessoas têm dor de cabeça, algumas crianças, né, também adultos, mas nada assim muito agravante. Então, elas são completamente seguras, são extremamente seguras, na verdade, as vacinas. São de tecnologias que já foram testadas em outros momentos, então são vacinas que já têm uma gama de outras vacinas sendo utilizadas pela mesma tecnologia. E o que a gente tem de informação, na verdade, é uma outra informação que, inclusive, a Fiocruz fez, que é o seguinte: eles pegaram desde o final do ano passado e começo desse ano e foram vendo as pessoas hospitalizadas, principalmente crianças aí nesse caso. E eles perceberam que de todas as crianças hospitalizadas, na verdade, somente 3 a 4% que não foram vacinadas nem com a primeira dose, que foram vacinadas, melhor dizendo. E todas as outras, ou elas não foram vacinadas, né? Ou não teve tempo de Então, ou funcionar. seja, a minoria das crianças internadas, elas já estavam com uma dose. Sim, sim. Com uma dose só, nesse caso, né? E mesmo assim, as que entraram e que deram a entrada nos hospitais e eram vacinadas foram casos bem leves. Então, normalmente foram casos ou para tomar algum tipo de medicamento na urgência-emergência ou alguma coisa, mas não ficaram hospitalizadas. A grande maioria, na verdade, dos hospitalizados, entre crianças também para adultos, mas em crianças em especial, são dos não vacinados. E também aqueles que acabam vindo, né, a óbito, alguma coisa, também tem comorbidade. Então, principalmente crianças com comorbidade, seja ela qual for, aí se torna ainda mais importante a vacinação. Exato, e aí entrar nesse assunto, a vacina é para todo tipo de criança. Sim. Né? Crianças autistas, crianças com alguma paralisia, os pais não devem temer por conta disso, né? Não, nenhuma das vacinas, né, hoje administrada para criança tem qualquer tipo de restrição a alguma comorbidade. Ao contrário, inclusive o governo fez isso exatamente para tentar proteger mais aqueles mais vulneráveis. Então, no começo da vacinação para crianças, foi até primeiro iniciado com crianças que tinham algum tipo de comorbidade e depois que foram vacinadas aquelas que não tinham comorbidade, exatamente para tentar proteger esse grupo que se torna um grupo ainda mais vulnerável a essa doença, né? É bom a gente falar nisso porque a gente está em onda de fake news, né? Também Sim. Acontece muito. Não vou vacinar meu filho porque ele é alérgico, a vacina vai dar uma reação alérgica, vai interferir aí. É bom a gente esclarecer que não tem isso, né? Não. Nenhum tipo de comorbidade, até o momento, se demonstrou que teria alguma reação adversa adicional no caso da vacina. Ao contrário, é como a gente está conversando. Quanto mais situações em que você pode ter um agravamento de crianças associadas ao Covid, melhor é o processo de vacinação. Isso é melhor que você vacine antes, exatamente para evitar esse tipo de condição. Lembrando que as crianças, elas, por si só, elas normalmente não acabam, muitas vezes, não desenvolvendo a forma grave, mas elas se tornam um possível veículo de transmissão para outras pessoas, mantendo assim o vírus dentro da população. Então, não é somente um caso para a vacinação, ela não é somente um caso de agravamento ou não da situação das crianças, mas sim de manter o vírus cada vez menos circulante.
Então, principalmente agora que nós estamos tendo a volta das crianças às salas de aula, né? E a sala de aula, querendo ou não, ela é um lugar onde você tem uma condição de aglomeração, por mais que tenha um distanciamento social, essa situação se torna ainda mais delicada. Então, a vacinação se torna mais importante ainda nesse grupo, que é exatamente não só para evitar com que eles sejam acometidos pela doença, mas também serem transmissores dentro da própria população. Entendi, Samir. E a gente conversava, inclusive, antes aqui da gente entrar, a gente conversava sobre a particularidade do organismo da criança, né, com relação a esse processo de infecção. Eu queria que tu explicasse, porque foi uma pergunta que tu recebia muito logo no início, né, dessa pandemia, a questão por que as crianças apresentam menos, né, Covid-19. Então, na verdade, o que se sabe hoje, né, depois de vários estudos, é que existem duas condições assim que são importantes de serem salientadas. A gente chama, tecnicamente falando, se chama sistema inato e sistema adaptado. O sistema inato é um sistema pronto, onde ele não faz muita diferença entre os vírus em si. Então, ele é um sistema pronto, mas ele tem esse calcanhar de Aquiles. O sistema adaptativo, ele é um sistema que a gente conhece muito pela uma ação que ele faz, que é a produção de anticorpos. Mas ele necessita de um tempo. As crianças, elas têm um sistema adaptativo um pouco mais fraco, até pelas condições de que elas ainda estão em desenvolvimento. E isso faz com que elas tenham uma capacidade de causar um processo inflamatório exacerbado, como a gente chama, menor, que é o que acaba acontecendo em casos graves de Covid. Tem um termo chamado de tempestade de citocinas, que é muito incomum acontecer em crianças. Então, isso faz com que as crianças acabem não desenvolvendo a forma grave. É um dos motivos. O outro motivo é a ligação do vírus com a célula, ele precisa de uma entrada, que a gente chama, que é exatamente uma proteína chamada ACE2. Ela está presente na membrana celular. O caso das crianças, as crianças elas têm menor quantidade de ACE2, principalmente onde o sais tem maior preferência, que é o sistema respiratório, a parte superior do sistema respiratório. Então, isso faz com que elas tenham menor acometimento, menor replicação, que a gente chama, que é exatamente esse aumento de carga viral. Então, isso faz com que tenha menor também a ação, né, do vírus e a menor destruição do alvéolo pulmonar, por exemplo, causando assim uma dificuldade desse caso mais grave. Mas é importante salientar que existe um outro problema também, aí somente associado às crianças. Crianças, e isso aumenta muito com crianças não vacinadas, que é uma síndrome chamada de síndrome multissistêmica, multissistêmica pediátrica, que é essa síndrome, né? Na verdade, ela causa várias erupções, inclusive pulmonares também no próprio rosto, em parte do corpo, que pode também causar fatalidade. Então, isso é somente associado a crianças. Então, hoje se observa... Mas que é também causado pela Covid? Também pela Covid, não é só pela Covid-19. Mas se percebeu que uma porcentagem das crianças em casos graves acabam desenvolvendo essa síndrome multissistêmica. Então, é importante salientar que a vacinação ela também protege contra essa condição, que pode ser uma condição, inclusive, de fatalidade. De extrema importância, então, gente, a vacinação. Tem que correr para o posto de saúde, para os locais adequados para vacinação. Inclusive, a Fibra, né, por muito tempo teve seu posto lá, tem a sua vacinação, as equipes, os profissionais estão todos envolvidos. Né? Você que faz parte do quadro dos profissionais da Fibra, viu, acompanhou, né, todo esse processo, toda essa dedicação e os cursos, né, de saúde oferecidos pela Fibra, estavam ali alunos, professores, formados já, né, todos empenhados nesse processo, né, Samir? Foi muito legal, porque não só durante o processo de vacinação, mas também até agora com as detecções, enfim, com essa condição aí que o governo pediu, né, até para que fosse feito, a Fibra também se propôs a fazer, né? Então, os cursos de biomedicina, farmácia, ajudaram no processo de testagem em massa da população, que foi bem importante. Até importante para o próprio governo ter uma ideia do panorama atual. Um dos grandes problemas que hoje vem se enfrentando no mundo é exatamente a baixa testagem. Já foi a testagem muito alta e agora, devido ao fato de que nós estamos diminuindo, né, o número de casos, a testagem ficou mais rara.
Então, o vírus pode acabar se tornando uma expansão silenciosa até, onde você não tem tantos casos tão graves, até por causa da vacina, né? Então, você vai ter aí uma transmissão meio que silenciosa. Então, esse também é um problema que a gente vai ter que enfrentar no futuro, que é exatamente tentar detectar onde o vírus pode estar se expandindo e ter uma ação muito mais severa naquele local. E aí é que a vacinação também entra em acordo. A vacinação, ela cria um cordão de isolamento, onde você tem uma menor quantidade de pessoas que são suscetíveis ao vírus, assim criando uma forma de isolamento mesmo do vírus, até que você tenha uma erradicação, por exemplo, da doença. Aconteceu com pólio, né? Aconteceu com sarampo e provavelmente vai acontecer com SARS, né? Se todos se vacinarem dentro do período curto aí. Exatamente, e a gente está nesse período de vacinação, né, de corrida contra um vírus que é invisível, você não sabe onde está. Como a gente conversava aqui, o Sami explicou, as crianças, elas podem estar com o vírus e não ter os sintomas, né? E acabar levando para casa, só que em casa a gente tem adultos, a gente tem avós, a gente tem bisavós que têm um organismo mais fraco e podem ser acometidos de uma forma mais grave da doença, né, Sami? Sim. Eu queria que tu deixasse esse recado para esse pai, para essa mãe, para ser responsável, né, para a importância de conduzir essa criança para um posto de saúde. Bom, você que é pai responsável, você precisa se conscientizar de que, na verdade, a vacinação de crianças é uma parte importante para a redução do número de casos e principalmente para o término da pandemia. Sem a vacinação de crianças, nós sempre teremos uma condição ainda muito desfavorável dentro do cenário atual. Então, portanto, se faz extremamente importante a vacinação das crianças aí. Sami, eu queria agradecer muito a tua participação aqui com a gente, esse papo é muito enriquecedor, né? A Fibra também sempre trazendo essas possibilidades para a gente debater assuntos atuais, né? E com profissionais capacitados para isso. Muito obrigada, viu, pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço e espero ter contribuído. Tá bom, obrigada. E você não esqueça que a Fibra, o Centro Universitário Fibra, ele tem as suas provas online, é só entrar no fibrapará.edu.br e saber como agendar a sua. Muito obrigada por acompanhar mais um Profissão Saúde.